Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre organizações, objetivos organizacionais e desafios organizacionais. A organização é um grupo humano composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma tarefa comum. É um instrumento utilizado pelo homem para desenvolver determinadas tarefas que não seria possível de ser realizado por um indivíduo particular. Então, no momento que você tem várias pessoas, você tem especialistas e que você tem um objetivo comum e transforma isso numa empresa, você tem uma organização. Uma organização é uma coordenação planejada das atividades de uma série de pessoas para a consecução de algum propósito ou objetivo comum, explícito através da divisão do trabalho, em função e através de uma hierarquia de autoridades e responsabilidades. Organizar é o processo de reunir recursos físicos e humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa. Exemplos de organizações são empresas, associações, órgãos de governo, ou seja, qualquer entidade pública ou privada. As organizações são compostas de estruturas físicas, tecnológicas e pessoas. Importante: o ser humano não vive isoladamente, mas em contínua interação com seus semelhantes. Portanto, as organizações têm um papel fundamental, porque essas pessoas vivem e trabalham dentro de organizações, seja família, seja empresa, seja shopping, seja igreja, seja universidades. Então, as pessoas sempre vão estar dentro dessas organizações, vivendo, trabalhando, se divertindo. Produtos e bens e serviços não são desenvolvidos por pessoas que trabalham sozinhas. Hoje, a quantidade de pessoas no planeta Terra faz com que a produção seja em massa. Então, há uma necessidade de que haja empresas, organizações que possam produzir esses produtos e serviços, né, para que essas pessoas possam utilizar. E uma só não conseguiria. Importante é que o maior grau de desenvolvimento de uma sociedade, tanto mais numerosa e complexa se tornam suas organizações. Se você pegar um ser humano como uma organização, ele tem uma complexidade. Quando ele casa, essa complexidade aumenta. Quando os filhos aparecem, aumenta mais ainda a complexidade de você coordenar, gerir, direcionar essa organização. Agora, tu imagina uma cidade, um gestor, né, municipal. Esse cara ele tem uma complexidade de aspectos para que ele possa gerir essa organização chamada cidade. E se for um estado, aumenta, se for um país e um planeta como um todo. Então, quanto maior e numerosa for essa sociedade, mais complexa ela será. As pessoas nascem, crescem, são educadas, trabalham e se divertem dentro das organizações. Como eu falei anteriormente, as organizações envolvem as pessoas, tornando-as dependentes das atividades delas. Observe quanto nós somos dependentes das organizações, quanto nós precisamos, por exemplo, de estarmos numa igreja, de estarmos na universidade, de estarmos em shopping. E as empresas fazem com que as pessoas se tornem altamente dependentes. Você imagina uma sociedade hoje viver sem um telefone celular, sem estar interligado com outras pessoas, sem estar conectado. E o importante também, uma característica, para que ocorra realmente a organização, característica, tem que ter uma disposição do empregado, do funcionário, para sacrificar o controle da própria conduta em benefício dessa coordenação. Nós sabemos que quando o indivíduo entra numa organização, essa organização já pressupõe que ela tenha um mínimo de uma cultura já determinada, né? E que esse indivíduo vai ter que se sujeitar a essa cultura. E que a conduta que essa cultura impõe, essas normas, essas regras, o indivíduo terá que se sacrificar no sentido de deixar sua conduta, né? Ou seja, a sua cultura não poderá impor-se à cultura da organização. E aqui nós temos uma organização onde nós temos alguns de um sistema, onde nós temos os recursos, que são humanos, materiais, financeiros, espaço e tempo. Nós temos processo de transformação e divisão de trabalho, que é a empresa,
né, que há um input, uma entrada desses insumos na empresa, a empresa pega esse insumo, essa matéria-prima, transforma em produto final ou serviço, né, aqui dentro tem que ter uma divisão de trabalho. Qual o objetivo? Fornecer produto e serviço para a sociedade como um todo. Isso aqui é um sistema de recursos, né, que as organizações necessitam para que elas possam sobreviver. Então, quais são os objetivos organizacionais? As organizações são grupos sociais orientados para a realização de objetivos que, de forma geral, se traduzem em fornecimento de produtos e serviços. Muitas vezes a gente acredita que o objetivo da empresa é lucro. Esse é o resultado. Existem os objetivos que a empresa tem que cumprir, tem que atingir para chegar ao resultado chamado lucro. No entanto, os objetivos organizacionais estão muito mais voltados exatamente para o fornecimento de produtos e serviços. Os objetivos organizacionais são o fim desejado que a organização pretende atingir e que orienta o seu comportamento em relação ao futuro e ao ambiente interno e externo. Lembre-se que uma empresa tem seu ambiente interno, com seus elementos, mas ela se reporta a um outro ambiente externo, dividido no setorial e macro, e que ela tem que atender a esse comportamento, a essas necessidades que são produzidas no ambiente externo, para que o ambiente interno possa atendê-las. Nesse sentido, os objetivos organizacionais são a razão de ser das organizações, que necessitam de um fim objetivo. Os objetivos podem ser conceituados como o estado, situação, resultado futuro que o executivo pretende atingir. Vamos entender agora o que seria objetivo geral. Deve resumir e apresentar a ideia central de um trabalho, descrevendo também a sua finalidade, representa fins genéricos desejados. Exemplo, a empresa deseja expandir o seu tamanho por meio de um crescimento interno. 2. Tornar-se um líder inovador no setor. Então, aqui nós temos, genericamente, ele não está dizendo como é que vai ser essa inovação. Ele está querendo expandir por meio de um crescimento interno, sem definir que crescimento é esse. Então, o objetivo geral, ele é genérico, né? Ele expressa a ideia central do que a empresa deseja. E os objetivos específicos darão uma maior delimitação ao tema, além de detalhar os processos necessários para a realização do trabalho, e resumir e apresentar a ideia central de um trabalho acadêmico. Exemplo, os objetivos específicos são versões mais restritas e frequentemente qualificadas do objetivo geral. Por exemplo, no objetivo geral, a empresa diz: a empresa deseja expandir o seu tamanho por meio de crescimento interno. E um objetivo específico, aumentar as vendas em 10% a cada ano pelos próximos 8 anos. Esse é o objetivo específico. Agora, no geral, ela não está especificando como ela vai crescer internamente. O objetivo específico estabelece que seria o aumento das vendas de 10% a cada ano pelos próximos 8 anos. 2. Tornar-se um líder inovador. Esse é o objetivo geral. Ter 20% das vendas de cada ano provindo de novos produtos desenvolvidos durante os 3 anos procedentes. Objetivo específico. No geral, ele diz que quer ser líder inovador, mas ele não diz como seria. Agora ele está determinando ter 20% das vendas de cada ano, com produtos novos, desenvolvido durante os 3 anos provenientes. Então, o objetivo geral, ele te dá uma noção, uma ideia central, e o específico vai detalhar esse objetivo, para chegar ao objetivo geral. Que então seria desafios? Significa, aqui a nível, pegando no dicionário, é uma disputa, um jogo, uma competição, ato de instigar alguém ou uma organização para que realize alguma coisa, normalmente, além de suas competências ou habilidades, né, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Então, se você pegar o significado de desafios, você vai ver que para a organização ela tem que realizar alguma coisa que normalmente estão além das suas competências e habilidades. Os desafios que se tornam objetivos são um estímulo e ajudam as organizações a crescer e avançarem no seu mundo corporativo, obtendo crescimento,
a sobrevivência e a continuidade. Então, você tem um desafio, que é se tornar, por exemplo, líder de mercado, e aí você vai tornar esse desafio através objetivos que irão estimular para que a empresa possa crescer, possa sobreviver e ter continuidade na sua vida corporativa. Os desafios organizacionais, o desafio de inovar estrategicamente. 2. A busca por vantagens competitivas por meio do desenvolvimento e da reconfiguração de capacidades dinâmicas. 3. A demanda pela articulação e absorção de conhecimento que visa a aprendizagem. 4. O desafio de compreender o contexto organizacional e dar sentido à experiência subjetiva, simbolismo de uma organização e dos seus membros. Então, os desafios organizacionais, por exemplo, da inovação. Desse desafio, ele vai criar objetivos para conseguir ter inovação estratégica dentro da sua organização e assim por diante. Principais desafios enfrentados pelas organizações. A administração das organizações no ambiente global é suficiente olhar nos jornais e revistas nesse recente ano para ver quão dramática o horizonte do mundo político e de negócio tem mudado. Ora, quando você tem uma visão global, que você vê, por exemplo, todo o mundo globalizado, todo o mundo de alta competitividade, exigindo qualidade total em suas ações, exigindo vantagens competitivas e produtividade, e isso faz com que haja mudanças radicais dentro do mundo. Um exemplo claro é, por exemplo, nós estamos agora passando por esse problema sanitário, né, que é o vírus que aí está, mexeu com o mundo todo. Então, as organizações, um grande desafio vai ser como lidar nesse momento e pós-vírus, né? Então, não vai dar para a empresa, o desafio é esse, ela vai ter que encontrar, então, criar objetivos para superar esse desafio. 2. Projeta, estrutura ou reestruturação das atividades organizacionais. As organizações estão mudando o modo pelo qual são organizadas. Elas estão diminuindo os diretores, gerentes, tornando o pessoal da produção eficiente e eficaz. Imagine você ter uma empresa que você tem que enxugar essa empresa. Mas como vou enxugar? O grande desafio é como é que eu vou fazer a empresa se tornar produtiva, ter eficiência e eficácia na sua produção, que o seu pessoal seja motivado. Então, são vários desafios que a empresa terá que encontrar, de criar objetivos para superar esses desafios. Um outro desafio seria a melhoria da qualidade da competitividade e o empowerment, que seria o quê? As organizações estão entendendo que produtos e serviços de qualidade são uma necessidade e elas, se elas quiserem se manter competitivas no mercado global. Ora, hoje a gestão da qualidade envolve toda uma consciência dentro da organização de trabalhar com qualidade. Para isso eu preciso oferecer o empowerment, que é o quê? Eu vou agora delegar poder aos meus funcionários, eu vou começar a observar como eu posso modificar ou melhorar a qualidade da empresa, criando objetivos que atendam a esse grande desafio que é essa melhoria. E isso eu terei que ter conhecimento, eu terei que ter know-how, expertise para criar objetivos que estimulem superar essa questão da melhoria da qualidade e competitividade, né? Principais desafios enfrentados pelas organizações. 4. Aumento da complexidade, aumento da velocidade de reação às mudanças ambientais. Isso a gente já falou anteriormente, né? As informações, elas estão disseminadas no mundo todo. Antigamente, há 10, 20, 30 anos atrás, para você tomar uma informação do que estava acontecendo num outro país, era uma eternidade essa informação chegar. Hoje é online. Então, há um aumento muito grande da velocidade das informações que se transformam em conhecimento, e por isso a empresa tem que encontrar, tem que tomar ações que aumente a velocidade de decisões por ela tomada. Então, o aumento da complexidade, o aumento da velocidade e reações nas mudanças ambientais faz com que as empresas, isso é um desafio, que elas criem objetivos, processos, tomem decisões rápidas para poder se adequar a essa nova
esse novo aumento de mudanças no ambiente. 5. Administração ética e moral das organizações. O comportamento ético e objetivos tradicionais de negócio devem ser consistentes nas organizações. Os objetivos definem aonde a organização vai chegar e o que se deve fazer para tais resultados. Lembre que hoje as empresas buscam ter ética, e a ética aí passa pelo atendimento ao cliente, atendimento aos seus funcionários, aos fornecedores, ao meio ambiente. Então, esse é o grande desafio, a empresa associar todas as suas responsabilidades sociais, né, a normas, a leis, a uma ética que possa atender a todos os seus stakeholders de forma competente. Então ela vai ter que criar objetivos que irão incentivar, irão estimular a superar esse desafio. Diferença básica entre objetivo e desafio. O objetivo é o alvo ou ponto que se pretende atingir. E o desafio é a quantificação com prazos definidos dos objetos estabelecidos. Para ser alcançado, o desafio exige esforço extra. Então, assim, quanto o objetivo é o alvo, o desafio ele vai ser um pouco mais amplo, é a qualificação desse alvo. Seriam os prazos definidos, os objetos que foram estabelecidos, né, para ser alcançado. O objetivo pode ser qualificado como prazo para sua realização. Surge então o desafio, a definição. O objetivo é o alvo, o ponto quantificado com prazo de realização e responsabilidade estabelecida que se pretende alcançar através do esforço. Imagine, o grande desafio da empresa é superar esse vírus que aí está. Ok, nesse período agora. Então o objetivo dela seria o quê? Buscar processos, alternativas, buscar estratégias que possa passar nesse período do vírus, e quando o vírus passar, você ter novos objetivos, serem criados novos objetivos para superar o desafio dos problemas que o vírus causou. Características dos objetivos e desafios. Eles são hierárquicos, quantitativos, realistas, consistentes, eles têm que ser claros, entendidos e escritos, eles têm que ser bastante bem comunicados, a comunicação tem que ser muito clara, desmembrada em objetivos funcionais, ou seja, você tem um objetivo geral, você tem que criar os específicos, tem que ser motivadores, utilitários, né, decisórios e operacionais. A hierarquia dos objetivos e desafios. É bastante interessante que os objetivos e desafios das empresas sejam estabelecidos numa etapa inicial de maneira bem espontânea, como ocorre um brainstorming, por exemplo. No nível 1, missão da empresa. A missão é a razão de ser da empresa. Nível 2, objetivo da empresa. Trabalha-se de maneira mais ordenada os aspectos não quantificáveis através da identificação e qualificação das expectativas dos setores de atuação pré-estabelecidos. Nível 3, objetivos funcionais. Correlaciona-se aos objetivos da empresa as suas várias ações funcionais. Nós temos as suas áreas, seus setores, por exemplo, marketing, produção, comercial, logística, RH, etc, etc. São estabelecidas a situação atual e a situação futura desejada, perfeitamente quantificáveis, bem como o período de tempo por sua realização. Esse vai ser o nosso desafio, tem que ser muito bem estabelecido, né? Interações verticais e horizontais no tratamento dos objetivos e desafios da empresa. Pode estabelecer os vários objetivos e desafios da empresa a partir de um objetivo global, portanto, dentro de um esquema piramidal, pode-se estabelecer os vários objetivos para as diversas unidades organizacionais em diversos níveis da empresa. Então, você vai criar uma hierarquia de objetivos e desafios para serem atendidos dentro de um objetivo global ou globais. Está ainda estabelecimento dos objetivos. Os objetivos podem ser estabelecidos de diferentes formas. Deterministas, identificação de uma situação precisa. Probabilística, o objetivo é apresentado como uma forma provável de acontecer. Forma qualitativa e forma logística.
Os processos de estabelecimento do objetivo e desafio, existem duas formas para determiná-lo. Pode ser de cima para baixo, pelos proprietários da empresa ou pelos grupos dirigentes que detêm a maior parcela de poder e admite que os demais funcionários da empresa estão numa situação passiva, que nesse caso é quando você tem uma empresa de cultura familiar, geralmente os proprietários determinam o que tem que ser feito, quais as estratégias, e os funcionários cumprem por estarem, na visão deles, numa situação passiva. Mas pode também ser de cima para baixo, quando você tem dirigentes de empresas multinacionais, que são um nível estratégico, que determina as estratégias, né? E essas estratégias chegam no tático, ele desmembra e promove condições para que o operacional realize. E pode ser de baixo para cima, admite que os funcionários da empresa tenham atuação ativa. Nesse caso, tanto no corporativo, na empresa corporativa, como na empresa familiar, isso pode acontecer, vai depender do grau de desenvolvimento dos seus dirigentes. E, logicamente, dos funcionários, porque se é funcionários atuantes que participam, que dão sugestões, a tendência é que as suas sugestões se transformem em objetivos ou desafios para a organização. O estabelecimento dos objetivos e desafio é que eles podem ser de obtenção, quando a empresa quer obter algo, ou de manutenção, se a empresa quiser manter aquela situação ou algo. Exemplo, a empresa pretende adquirir uma filial, então os objetivos e desafios seria para a obtenção dessa filial de algo. E de manutenção, ela tem já uma filial ou ela tem um departamento e ela quer manter, né? Então o desafio é manter ela, por exemplo, com a filial que tem, com as filiais que ela possui. Bom dia a todos.